Oi gente, eu sou a Mari do Mari Indica e no vídeo de hoje nós vamos fazer comparações das cores das paletas da linha Edition de Oceane, então bora lá. Se você não gosta das nossas comparações de cores, está aqui, pula esse vídeo não é pra você. Nós já temos 2 vídeos aqui mostrando todos os detalhes de todos os produtos da linha Edition de Oceane, vou deixar aí linkado. Mas tem muita gente que gosta das nossas comparações e eu acho que são fundamentais pra gente ver se aquelas cores são parecidas ou se não são tão parecidas assim, se vale a pena a gente comprar ou não. Então eu fiz todas essas comparações e juntei tudo nesse vídeo. Ele vai ficar um vídeo mais narrado, tá? Depois vocês me falem se fica muito desconfortável de assistir, porque eu fui fazendo várias comparações e eu falei demais, né? E tinha barulho de obra, e aí eu preferi narrar depois pra vocês. E o resultado eu vou colocando aí. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, que ajuda bastante. Eu espero muito que vocês gostem. Deu um trabalhão fazer esse vídeo, então aproveita. Fiz uma boa seleção de blushes pra gente comparar com o gloss novo, mas no swatch fica nítido que ele é mais próximo do blush da Marília Mendonça, também de Oceane. Lado a lado a gente vê que o da Marília ainda fica um pouco menos alaranjado do que ele em luz natural e artificial pra vocês. No outro vídeo, a gente já tinha feito a comparação do gloss novo com o gloss antigo. Eu tô com essa comparação aqui no meu rosto novamente, tá? Assistam lá pra ver mais detalhes. E agora a gente vai fazer a comparação do gloss novo com o blush da Marília Mendonça. Comecei aplicando desse lado o novo gloss e eu sinto que ele entrega mais o brilho do que a cor, então eu passo uma segunda camada de produto. Tenho essa mesma sensação com o blush da Marília, então também faço 2 camadas de blush nele. Mesmo eles sendo blushes parecidos, a gente consegue ver que o blush da Marília fica um pouco menos laranja do que o novo gloss e com um pouco menos de brilho dourado. Vejam aí a diferença e me falem o que acharam. Comparando a paleta de iluminadores com a paleta da Marília, eu peguei esse primeiro tom com o último, que são mais para um creminho, o do meio com o primeiro e os rosas entre si. Vejam aí que a primeira duplinha que mais se aproxima mais da paleta da Marília, ele é mais para um creme mesmo. Aí eu peguei os primeiros tons entre eles, ó, e fiz a comparação também. Aí na luz artificial acho que vocês conseguem ver melhor a diferença ali da primeira duplinha, mas esfumados eles ficam até que próximos. E depois os primeiros tons das 2 paletas. Comparei aqui pra vocês o último tom da Edition com essa paleta de iluminadores da Mari, que tem tons mais escuros mesmo, né, ó. E aqui estão, então a primeira Edition e as outras são da paleta da Mari, ó. Eu achei que o tom da Oceane fica mais parecido com o segundo ali da paleta da Mari, que é esse aí, que é o Soft Gold. E também eu coloquei separado, tá? Então, Oceane, Soft Gold e o Sugar Glow também da paletinha, ó. E aí, em luz artificial, que dá pra gente ver até mais do brilho. Para as comparações, então, com a paleta de contorno, tom frio, eu vou comparar com o Ganache e o Almond. O tom quente a gente vai comparar com o Ganache e o Terracota da Essential, o tom Siena da Face It All. Eu peguei a paleta multifuncional da Nadia, mais clara, e essa paleta da Marília. E o tom que tem cintilância a gente vai comparar com o Golden Sand da Essential, o Hot Cocoa da Face It All e os 2 tons da paleta da Nadia. Quanto aos tons frios, fica bem claro que esse tom da nova paleta Edition é o mais frio e acinzentado aí da Oceane. Já desse tom que é mais quente, ele fica mais próximo aí com o terceiro tom depois dele, que é o Siena da Face It All, mas ele é mais escuro, né? O restante eu não achei que ficaram próximos, não. E aí, em relação ao tom cintilante, eu achei que o primeiro ficou mais parecido com o terceiro, que é o Hot Cocoa da paleta da Mari, só que ele é mais quentinho ainda, né? Esse da Oceane fica um cintilante lindíssimo, eu amei o tom. E aí tem o swatch pra vocês de todas as cores em luz artificial. Agora nós vamos comparar as paletas de sombras, e só para mostrar para vocês que a Edition Unique Palette, ela é do mesmo tamanho das outras paletas de 9 cores da Mari Saad, tá? Só para vocês terem a ideia e tirar a dúvida. Vou começar comparando as 2 paletas novidades, então a Unique, que é a maior, e a Pocket Palette Nude, que é essa versão aqui. Vamos à nossa comparação, então eu fiz as 2 paletas todinhos aqui, ó, o swatch pra vocês. Primeiro, em relação aos tons mates, nessa paleta a gente tem 3, esse marrom mais claro, o rosé pink e o brown. E nessa aqui a gente tem também esses do meio, né, um marrom mais claro, um rosinha, um marrom mais quente e esse marrom meio escuro que fica até um pouco puxado para um vinho. Os tons de marrons mais claros das paletas não são parecidos, tá? O da Unique fica mais forte em relação à paleta menor, e na paleta menor nós temos também uma opção de marrom mais quentinho, que não tem na paleta maior. Nós temos esse tom de rosa central em ambas paletas, mas dá pra ver que da Unique é mais clarinho, mais rosinha, e o da paletinha menor é um pouco um rosa mais queimado. Os últimos tons dos 2 swatches são o tom de marrom mais escuro de cada paleta. O da Unique é esse brown, que é marrom mesmo, e o da paleta menor é um pouco mais arroxeado, então ficam diferentes.
Em relação aos tons cintilantes, temos que os primeiros tons de ambas as paletas já ficam bem diferentes, né? São os tons mais claros delas. Um é o champanhe e outro fica um pouco mais para um douradinho. O terceiro tom de ambas as paletas é um tom mais bronze, né? Ele chama até bronzer aqui, ó, na Unique. E é esse terceiro tom aqui, eu achei próximos. Coloquei um aqui ao lado, Unique e Pocket, tá? Vejam aí, é uma textura parecida, aquele brilho como um todo bem macio. Só que a gente tem o bronzer, né, que é o da Unique um pouco mais claro. E o da paletinha menor mais escuro. Seguindo, nós temos esse tom light rosé na paleta maior, que a gente não encontra parecido na paleta menor. E embaixo dele a gente tem um tom mais rosé, que eu comparei com o rosé gold da paleta Unique, aí separado para vocês. Vejam que o primeiro ele é mais rosado mesmo, e o outro é um pouco mais até avermelhado e tem os brilhos dourados, tá? São esses tons que eu tô fazendo aí para vocês à parte. E nesses últimos 4 tons aí de ambas as paletas, a gente não encontra muita similaridade entre elas, tirando esse rosé gold que a gente já fez anteriormente. E aí, coloquei em luz artificial o swatch das duas paletas e os dos tons mais próximos que eu achei entre elas. Nossa próxima comparação foi a mais pedida por vocês. Nós vamos comparar de forma geral a paleta Unique com a paleta Special Day de Mari Saad. Primeiro, nós temos na parte de cima a Unique e embaixo Special Day. Tá tortinho aqui, mas eu fiz de coração, tá bom, gente? Vamos relevar. Vamos falar primeiro dos tons mates, né? Nessa primeira paleta, nós temos 3 tons mates, um marrom mais claro, um marrom mais escuro e um rosinha, super básico e essencial para muitos tipos de make, é o que eu mais uso. Nessa paleta aqui, nós temos 4 tons mates. Esse aqui, que é um rosinha, mas é um marronzinho bem clarinho, um marrom mais claro, um marrom mais escuro e um tom de preto. Então, primeiro falando dos tons mates, nós temos que o primeiro tom de marrom da Unique é mais escuro do que esse tomzinho aqui, ó, que é um tom, que é o Sweet, né? Um marronzinho mais rosado. O segundo marrom, que é o Honey da Special Day, é este daqui, também fica mais claro do que o Light Brown da Unique, que é o segundo tom que a gente tem aqui. E os mais próximos são os últimos aqui, que são os tons de marrom mais escuros, né? Então, Brown Together. Falando dos tons cintilantes, nós temos uma textura muito parecida entre esse tom mais amarelado, que é o Yours, da paleta Special Day, com o Pearl, que é mais rosado, na paleta Unique. Temos várias diferenças entre os tons, né? Esse tom alaranjado a gente só encontra na Special Day. Os tons mais clarinhos, aí o primeiro e o quarto, a gente também não encontra na segunda paleta e por aí vai. Um tom que eu achei que valia a pena comparar era o Romance e o Rose Gold, que eu fiz aí separado pra vocês. E a gente vê que o primeiro é mais Rose Gold mesmo, da paleta Unique, do que o outro, que é mais rosado. E nós temos esse tom, que é o bronzer da Unique, poderia ficar um pouco próximo do Just Married, que é um marrom com brilho. Ó, eu coloquei aqui, o bronzer fica mais claro, mais pro bronzer. E o Just Married é esse marrom da paleta da Mari. Fica esse marrom com brilho que é lindíssimo, mas eles não ficam tão próximos, tá? É esse aqui com esse. Essas são, então, as comparações entre essas duas paletas, que eu acho que a gente acaba associando mesmo por suas propostas. E o que ficou mais parecido foram os tons de marrom mais escuro. Agora, nós vamos comparar alguns tons específicos. Comecei com esse rosinha, então nós temos Pocket, My Glam, Sabrina Sato, Paleta Purple, paleta de 12 cores e a Peony de Bruna Tavares. Olhem aí quantos tons de rosinhas, né, que nós temos, e o que vocês estavam mais curiosos foi o que ficou mais próximo, que é esse quarto tom, que é o tom da paleta da Sabrina Sato com Oceânia, ó. Fiz aí lado a lado, e o da Unique fica um rosa um pouco mais escuro, dá pra ver até na paleta, né? Mas eles são tons próximos, sim. E aí tem luz artificial também pra vocês verem. Para o tom champanhe da paleta, eu comparei com o tom champanhe da Best Wishes. Peguei os 2 tons mais claros de ambas paletas da Marília, 24.1 de Oceane, Nina, última paleta da Larissa Manoela, paleta Trend da Nadia Tambasco e a Pocket Palette, agora na versão casual. E aí temos várias opções daqueles tons lindos e maravilhosos para fazer iluminação. E dentre eles, o que eu achei mais próximo foi esse aí que eu marquei, ó, que é o da paleta nova da Larissa. Lado a lado, a gente vê que o da Unique fica um pouco mais perolado em relação a ele, mas ainda assim ficam próximos e aí em luz artificial para vocês. O tom bronzer da paleta Unique eu vou comparar com esses tons que eu vou mostrar para vocês, da paleta 24 cores, 24.1, paleta Trend da Nadia, paleta de Sabrina Sato e a de 12 cores da Mari Saad.
Os tons não ficam tão próximos, né? O mais aproximado é esse último tom, que é o tom Unique da paleta da Mari Saad de 12 cores. Mas a paleta Unique é mais rosada em relação a esse tom, vejam aí. E coloquei em luz artificial para vocês verem. Tom Light e Rosé agora, nós vamos comparar com a paleta de 24 cores, 24.1, paleta de 9 cores da Mari, a primeira da Larissa Manoela e a da Marília Mendonça. Aí no nosso swatch a gente consegue ver que o primeiro tom da Unique fica bem próximo com esse terceiro tom, que é o Glamour da paleta 24.1. Lado a lado a gente vê que o da Glamour fica um pouquinho mais rosado que ele, dá pra ver principalmente na luz artificial, mas são tons bem próximos mesmo. Para comparar o tom Pearl, que tem esse acabamento mais wet, eu escolhi esse tom da paleta de 24 cores e o tom da paleta da Sabrina Sato. Vejam aí que na sombra tem uma diferença sutil de cor, mas os acabamentos são muito próximos e na luz a cor também fica, especialmente da Unique com a paleta de 24 cores. Adicionei o tom da paleta da Nina também, ó, e vejam aí, os dois primeiros se parecem mais entre si. Tom Rose Gold agora para comparar com a paleta 24 cores, 12 cores da Mari, a primeira da Larissa, a paleta Pocket Casual, paleta da Marília, a última paleta da Larissa e temos aí o resultado. São tons lindos, né? E o mais parecido é esse quarto tom que a gente encontra aí, que é o da paleta da Larissa Manoela. Lado a lado da Larissa fica mais rosado e o da Unique mais rosé. O tom caramelo agora com essa cor da paleta de 24 cores, dois tons da de 12 cores da Mari, paleta Trend, Best Wishes, Sabrina, Marília Mendonça e temos a paleta 24.1. Achei que ele ficou mais parecido com esse tom aí, que é o da Sabrina Sato, mas se a gente pôr lado a lado, eles têm uma diferença sim. Em relação ao tom de marrom, esse escuro a gente viu que ficou bem próximo da Special Day. E agora o claro, eu vou fazer uma comparação para vocês com essas cores aí, ó. 24 cores, Best Wishes, Trend, paleta da Marília Mendonça, paleta Purple da Nina e a paleta 24.1. Aí no swatch a gente vê que ele fica mais parecido com os dois próximos a eles, que é o da 24 cores e o da Best Wishes, mas marrom é mais tranquilo da gente achar em outras paletas, né? Mesmo assim, ele fica mais escuro do que eles e mais diferente em relação aos outros que a gente fez no swatch. Falando aí, então, das Pocket Palettes, né? As duas paletas que eu tenho, na verdade, da Nadia são as últimas que foram lançadas, que é a My Glam e a Trend. Eu vou fazer primeiro a comparação da Pocket Nude com a My Glam, que vocês pediram como um todo, porque são paletas mais rosadas, né? Tem essa pegada mais neutra, e depois a gente faz algumas comparações individuais. Temos aí, então, a da Nadia em cima e a da Oceana embaixo. A da Nadia tem ainda mais tons rosados e arroxeados. Destaco que ela tem esse primeiro e terceiro tom com um aspecto de duochrome que a gente não encontra na paleta da Oceane. Temos 4 tons mates em cada paleta, começando com esse rosa central, que o da Nadia fica mais escuro do que o da Oceane. Depois nós temos o primeiro marrom da Nadia mais rosado e mais escuro em relação ao da Oceane. Um marrom mais quentinho em cada paleta, né, com uma pequena diferença aí de intensidade. E por último, o marrom que é bem mais arroxeado na paleta da Nadia do que da Oceane. Não vi tanta proximidade entre as paletas, a gente deve associá-las mais uma vez pelo tipo de proposta que elas apresentam. Agora vamos para algumas comparações da Casual com a Trend. Peguei esses tons aí, o que eu marquei para vocês. E vejam que eles têm uma diferença de cor e principalmente de textura. Olha como o do meio é mais cremosinho e os das pontas são mais em pó. E eles têm tons distintos. Os próximos tons que eu peguei para comparar entre elas são esses mais avermelhados. E a gente vê que o de Edition fica um pouco mais avermelhado e o outro mais terroso, embora sejam tons próximos. Coloquei aí uma comparação entre esses dois tons das paletas, que embora sejam lindíssimos, não tem nada a ver um com o outro. Fiz também uma comparação entre esses tons de marrons das duas paletas. A gente já consegue ver por aí, né, que o de Edition é mais escuro e de fato fica mesmo, tá aí no swatch. E depois coloquei em luz artificial todos eles pra vocês verem. Em relação à paleta Casual e a My Glam, dois tons que eu consigo comparar seria esse marrom mais quentinho que tem nas duas e esse brilhinho mais avermelhadinho aí que tem uma, com o outro, só que lembrando que o da My Glam é mais duochrome, tá? Aí tá pra vocês verem no swatch, o marrom fica mais próximo sim, mas é mais fácil a gente encontrar até em outras paletas e o brilhinho é distinto. Como eu só tenho essas paletas da Nadia, agora nós vamos comparar algumas cores individualmente, começando com esse azul aí. Vou comparar com Best Wishes, paleta 24 cores, 24.1, e esse é o resultado. Vejam como o de agora é bem mais intenso. Depois eu me lembrei e coloquei também o da paleta da Sabrina e o da Crystal da Nina, mesmo assim ficaram todos diferentes. Esse azul de agora é muito intenso. Eu sei que esses tons já foram aparecendo aí ao longo das comparações, mas vamos lá. Eu peguei esse tom mais rosado da paleta Nude e coloquei ao lado desse tom da paleta 24 cores e os dois da Casual ao lado desse da Nine Shades e desse da Larissa Manoela.
E esse aí é o resultado. Vejam que o segundo tom, que é o Passion da 24 cores, ficou mais próximo do terceiro tom, que é o tom mais claro da paleta casual, só que ele é um pouquinho mais avermelhado. O quarto tom, que é esse mais escuro da paleta casual, fica mais próximo do último, que é o da Larissa, só que ele é mais alaranjado. Finalizando, eu comparei entre as duas pockets esses dois tons que são mais marrom e tem uma cintilância, eles ficam diferentes, são lindíssimos. E peguei o tom de preto que a gente tem na paleta casual e comparei com alguns, Nine Shades, Best Wishes e peguei a paleta da Mini, da Bruna Tavares. Vejam aí que são tons de preto que ele tem sua pigmentação sim, né? Ele ficou bem pigmentado, que é esse aí, o primeiro. E aí eu peguei esse tom também avermelhado da paleta da Mini e comparei com esses outros dois da Casual, mas é uma textura bem diferente, né? O da Mini é mais flocado e os outros são brilhos daqueles como um todo mais macio. Depois eu vi que vocês tinham pedido pra comparar com a Rose Quartz de Huda Beauty, eu fiz algumas aí, mas elas não são próximas não, tá? Comparei esse tom de marrom que tem aí entre elas, o tom de rosa com esse aí de baixo da Huda, comparei esse tom bronzer com esses dois tons da paleta da Huda e esse tom aqui que é o Pearl, também com este outro último tom da Huda. Não são próximos, tá, gente? Nem os mates, nem os cintilantes, mas tá aí pra vocês. E esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente tentei colocar todas as comparações que vocês me pediram, eu não tenho todas as paletas que vocês mencionaram, principalmente a paleta nude da Nadia Tambasco, eu não a tenho, tá? Mas eu espero que tenha ajudado vocês, qualquer dúvida comentem aí que eu tento responder. E até a próxima, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho pra não perder os próximos conteúdos. Tchau!